Encontrar respostas no Google com um simples toque, em vez de consultar enciclopédias, pais e professores. É uma das fontes de conhecimento que eu tenho, porque além dos livros escolares, é uma fonte de pesquisa, como uma fonte de entretenimento. A facilidade de acesso à internet para pesquisas não está somente na preferência das crianças e adolescentes britânicos. André Paroni, de 13 anos, encontra no Google o que precisa saber para os trabalhos da escola. Aumentou minha perspectiva, né? Porque antes era só aquilo que eles davam na escola, mas depois eu abri meu leque, comecei a aprender mais coisas, a ver de um modo diferente. Por exemplo, eu gosto de pesquisar sobre biologia, história principalmente, e geografia também. O estudo da Birmingham Science City destaca a importância que a tecnologia passou a ter para a nova geração. As crianças de hoje crescem em um ambiente em que a tecnologia digital é aceita como padrão, o que é positivo na avaliação do pediatra Marcelo Reibscheid, desde que os pais acompanhem as tarefas dos filhos. Falar de internet, mal da internet hoje em 2012, a gente não pode. A internet é uma senhora ferramenta que auxilia a gente em todos os momentos da vida, mas na faixa etária pediátrica, no pré-adolescente e também no adolescente, ela continua sendo boa, mas eu acho que os pais têm que sempre ficar atentos a como essa molecada vem usando a internet. Por que eu falo isso? A gente vê essa pesquisa falando do Google, onde a gente tem, por exemplo, uma criança que vai perguntar uma vez para um pai, por exemplo, vamos falar de droga. O filho pergunta, pai, o que é droga? O pai não responde. O filho pergunta a segunda vez. Na terceira vez ele vai para o Google. Então ele sabe que existe o Google. Por quê? Porque um dia ele viu o pai falando com a mãe e falou, onde a gente vai jantar hoje? Procura no Google. As crianças assistem a gente o tempo todo. Então eles começam a ter esse acesso a essas informações que eu sempre falo aqui no consultório. Eu não sei se as informações que eles têm acesso à internet são as informações que a casa quer passar. Eu sempre converso com meus pacientes. Eu tenho 2 filhos. Quando eles me perguntam alguma coisa, eu sempre falo, criança com pergunta feita tem que ter resposta realizada. Por quê? A partir do momento que eu respondo, eu sei o que eu estou passando para o meu filho. Eu não sei o que ele está vendo na internet em relação a drogas, a sexo, a luta ou qualquer outra coisa. A informação tem que ser passada pelo norte dessas crianças, pela referência dessas crianças, que é o pai, a mãe, o avô, o tio, o cuidador em si. E não por um amigo ou irmão de amigo ou pela internet. 25% das crianças entrevistadas pelos pesquisadores britânicos solucionam as dúvidas com os pais antes de acessar os sites de buscas. E apenas 3% recorrem ao professor. Para André Paroni, alguns assuntos da adolescência somente pai e mãe conseguem responder. Eu pesquiso na internet e também converso muito com os meus pais. Mas principalmente eu converso muito com meus pais. Porque eles têm muita experiência de vida, né? Aquilo que a gente vê na internet é apenas escrito. A gente pode ter uma noção maior conversando com nossos pais, que viveram realmente aquilo. A sabedoria do garoto de 13 anos é compartilhada pelo pediatra Marcelo Reibscheid. Os pais não podem delegar à internet a tarefa de educar e orientar. O que acontece? Hoje a gente trabalha muito, então a gente não tem tempo, então delega-se, na verdade, essas funções, vamos falar de educação, para 2 entidades, a internet e as escolas. E volto a falar, quando o assunto é importante, é o pai e a mãe que tem que falar. Então, assim, a internet, a escola, pode ser um fator complementar à educação, mas quem dá essa educação é pai e mãe. Por quê? Pela qualidade da informação. Então, a criança tem que sentar do lado do pai, ter esse acesso, mas o pai fazer ela estudar, o pai fazer ela adquirir esse conhecimento. A gente não tem tanta quantidade de tempo, mas a gente precisa ter uma qualidade no tempo. Então, a gente precisa ter paciência, tranquilidade, ficar meia hora com as crianças, conversar quem são os amigos, conversar o que está acontecendo na escola, preparar a lição de casa junto. Então, eu acho que os pais têm que conversar com os filhos, porque se a gente cuidar dos filhos, eles não vão fazer nada de errado. Tem os filhos sempre embaixo das asas. Não é super proteger, mas é saber o que está acontecendo, onde, com quem que eles estão andando, com o que eles estão falando, a respeito do que eles falam. Isso é importante com essas crianças hoje. Outra recomendação do médico é quanto ao uso das redes sociais e o compartilhamento de informações. Onde eles começam a ter relacionamentos com pessoas. Você não sabe se aquele cara que está lá atrás falando com a tua filha, que fala que tem 18, 20 anos, não é um senhor de 70 anos que é um pedófilo. Então, eu acho que esse acesso livre aos computadores é muito complicado. Eu acho que tem que existir. Eu acho que a gente não pode privar as crianças. Eu acho que é uma falta de desenvolvimento e de estímulo para eles. Mas eu acho que a gente tem que sempre ficar em cima deles. É muito válido o uso da internet, é muito válido o uso da tecnologia, mas eu acho que com parcimônia e principalmente com os pais do lado dessas crianças. É o que fazem os pais de André Paroni, de 13 anos.
Por exemplo, em chats eu não vou, por causa da ocorrência de muitos estranhos, não aceitar estranhos em redes sociais, pesquisar coisas que não estejam fora dos assuntos da minha idade. Cirlei Ribeiro, Rádio Cultura.